Dois novos decretos assinados hoje mudam as regras do jogo para as chamadas Big Techs, aquelas gigantes da tecnologia. A gente está falando aqui de Meta, Google, TikTok, né, que operam no Brasil. Para entender o que muda na prática e o que esperar, né, a partir de agora, a gente traz o Arthur Igreja, colunista da TMC, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, tudo muito lindo, muito maravilhoso no papel, eu sempre louvo, né, boas ações aí da nossa política, eu acho que isso era muito necessário, mas me diga uma coisa, como é que a gente vai conseguir colocar isso em prática? Me parece algo utópico que você faça uma denúncia e o conteúdo seja retirado do ar em 2 horas. Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Eu concordo contigo, eu sempre tenho essa desconfiança para saber como é que vai funcionar na prática, mas eu considero que é um avanço. O que aconteceu é o seguinte, o STF já tinha tido um entendimento sobre o marco civil da internet, invertendo o papel das Big Techs. Deixa eu tentar ser mais didático aqui. O que acontecia é que antes, para tirar um conteúdo do ar, o conteúdo só era retirado depois de uma decisão judicial. Então imagina só, que alguém vai lá, vaza uma foto íntima de uma pessoa, ou pior do que isso, usa uma inteligência artificial, como hoje está acontecendo muito, usa a IA para criar um falso nude de uma pessoa, distribui isso online, isso viraliza, e aí, é claro, o estrago já está feito. Então, eu costumo dizer que na internet, infelizmente, quem é atacado é que, na verdade, ganha o trabalho de se defender. Então, antes a pessoa ela tinha que buscar a justiça, fazer uma denúncia, a denúncia ser acolhida, e depois de ter essa denúncia acolhida, que a justiça iria notificar, por exemplo, a Meta, e aí que ela tiraria o conteúdo do ar. Então, agora, nós temos 2 decretos que, primeiro, eles tipificam aquilo que eles chamam de crimes graves. Então, nós temos aqui conteúdos, por exemplo, relacionados a incitar automutilação, incitar suicídio, aqueles desafios terríveis, né, que nós sabemos que acontecem e muitas crianças e adolescentes acabam caindo nisso. Temos também outros tipos de conteúdo, como promoção ao terrorismo e por aí vai. E o outro decreto, ele fala basicamente sobre a proteção às mulheres, e proteção não só a respeito desse tipo de foto íntima, esse tipo de coisa, mas tem lá também a proteção aos ataques a jornalistas mulheres, que normalmente são assimétricos, são muito piores, né, as jornalistas mulheres. E aí, o que o decreto institui é que antes o STF ele já tinha feito isso, mas na prática não tinha como cumprir. Então agora o governo institui que a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, é uma agência que vai ser responsável por monitorar se as Big Techs estão fazendo isso. Então, se elas estão removendo conteúdo em 2 horas, se quando a pessoa faz a denúncia, se a Big Tech responde, se ela tem esse canal de atendimento, grosso modo, né? E a única ponta que ficou solta, que eu acho que é importante, não foram previstas nesse momento quais são as punições, quais são as multas, caso as Big Techs não cumpram. Então, o ponto que me deixa preocupado será que nós não podemos ter algumas empresas que vão se rebelar, que elas vão bater o pé e vão falar, olha, não vou cumprir, assim como aconteceu no passado, naquele embate entre X, o Twitter, né, com Alexandre de Moraes, até o ponto em que, mais uma vez, tivemos a judicialização, o serviço saiu do ar, aí sentaram para negociar, o serviço voltou a funcionar no Brasil. Então, nesse momento, os decretos eles não prevêem quais são as punições caso as Big Techs não acatem, mas eu entendo que é um avanço importante. Arthur, aproveitando a tua presença, mudando um pouquinho o rumo da prosa, mas uma situação que acabou gerando aqui, não um embate de ideias, mas na verdade, uma dúvida minha e da Maiara. A gente acabou de falar dessas páginas no YouTube feitas com inteligência artificial que emitem opiniões sem, muitas delas, 60% delas, pelo menos segundo a pesquisa que foi feita, sem admitir ou sem informar que se trata de inteligência artificial. Vamos dizer, eu crio uma página de inteligência artificial, crio um personagem, uma cara, um rosto inédito, um rosto de ninguém. Como a Dona Maria lá, né? Crio o seu Ademar, por exemplo. E esse seu Ademar, eu vou lá na inteligência artificial e passo alguns tópicos, e aí a partir desses tópicos, o seu Ademar, esse personagem criado por inteligência artificial, vai falar sobre política. Ele, deixando claro que é um personagem criado por inteligência artificial, isso teria algum problema, já que
ele é fruto de alguém que tem opiniões e que está criando ali uma narrativa ou criando uma linha de raciocínio, melhor até do que uma narrativa. Olha, eu entendo que seria terrível ou seria infantil até não ter a responsabilização, porque aquilo ali não é autogênese, né? Aquilo ali não surgiu do nada. Não é que do nada a IA foi lá e criou um canal. Esse canal é pilotado por alguém. Então, alguém calibra o seu Ademar e a Dona Maria. Alguém está por trás daquilo. Agora, o artifício que está sendo usado agora é que a IA consegue criar personagens que falam muito bem. Eu estou falando do ponto de vista da voz, o vídeo fica legal, mas nada mais é do que um mecanismo, é um subterfúgio. O que nós estamos falando aqui é usar... você está usando um manequim, você está usando um boneco, você está usando um ventríloco, só que é um ventríloco digital. E aí é claro que tem gente que está usando isso muito habilmente, porque viraliza, é uma coisa nova, as pessoas se entretêm com aquilo chama atenção, as redes sociais ainda estão tomadas de vídeos que ainda são feitos por seres humanos, aí aparece aquilo ali, parece um cartoon, parece um personagem. Veja, isso está acontecendo em vários campos. Tem gente que, por exemplo, está criando certos personagens, basta lembrar aquele personagem de um talk show, um fictício talk show, né, que viralizou aqui no Brasil no ano passado, que era para fazer piadas que hoje, se fosse um ser humano fazendo aquela piada, eu não sei se não ia dar cadeia. Agora, as pessoas olham aquilo e falam, não, mas é um personagem, daí dá para fazer isso. Tanto que, como eu digo, né, hoje aquelas piadas que hoje não caberiam, né, aquelas piadas à lá Trapalhões, o pessoal está transferindo para IA. Mas eu acho que é uma coisa muito frágil, né? Então, esse ventríloco digital, ele é calibrado, ele é feito, ele tem um propósito ali, tem um ser humano pilotando isso que eu quero dizer. Então, o meu ponto de vista sobre tecnologia deveria ser o seguinte, olha só, cria o personagem, cria o canal, monetiza ele, não tem problema nenhum, mas ele é administrado por alguém. É como quando você abre uma empresa. Você tem a figura jurídica da empresa, mas nisso você tem um CPF que ancora, que assume as responsabilidades cíveis, né? Então, para mim, a lógica é muito clara. Essa é a minha dúvida. Só para a gente terminar rapidinho aqui, Arthur, tem como realmente rastrear quem são essas pessoas por trás desses perfis, né? Porque, além de derrubar esse tipo de conteúdo, porque é conteúdo... A gente está falando de conteúdo eleitoral aqui. Eu só não entendi uma coisa, mas pelo que falou o Arthur no final, ter a pessoa física e a pessoa jurídica. Uma vez que você mostra, que deixa claro que é um personagem, não haveria problema? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, na linha do que vocês estavam falando, para a pessoa criar um canal do YouTube, ela tem que colocar lá o nome dela, o endereço, o e-mail. Quer dizer, a plataforma tem quem é. Quando você cria uma conta no Instagram, tem que ser validado por um celular. Qualquer celular no Brasil, para você registrar, tem que ter CPF. Então, o que eu quero dizer, não existe isso. Não existe ter um personagem efêmero, que sem responsabilidade. Isso não existe. Exato. E eu acho que o que o Tomás quer dizer... Eu não quero isentar de responsabilidade. Eu quero só dizer que eu crio um personagem que vai falar as coisas mas que é eu que penso. não... Mas o que eu quero dizer... E tô dizer... deixando bem claro, um personagem criado ali pela empresa tal, pelo jornalista tal. Não. É como um desenho animado que, de repente, um político cria para fazer a campanha dele na televisão. Não, mas o que eu quero dizer é que eu acho que o que é uma dúvida que ficou, que é a seguinte, Arthur. Não interessa se eu coloco ali rótulo de inteligência artificial. Se eu usar esse perfil, esse personagem criado por inteligência artificial, para difamar alguém, para falar mentira, para tentar induzir alguém a votar em alguém, não pode, não interessa se tá ali, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Não é só colocar ali, é inteligência artificial, isso não te isenta de você pagar, né? Não, de maneira alguma, porque, veja, não é diferente se eu vim aqui e colocar um bigode, um chapéu e colocar uma máscara, e aí? É a mesma coisa. Então, simplesmente a ser gerado por IA, volto a dizer, um ventríloco digital, não isenta nenhuma responsabilidade. O grande problema é quando isso não é um canal do YouTube, quando não é um perfil do Instagram. O perigo é quando isso viraliza em rede de mensageria,
leia-se Telegram, WhatsApp e afins, que aí você não sabe quem criou, você não sabe quem foi quem foi o originador daquilo. Se for um canal de YouTube, tá fácil. Você sabe lá quem criou a conta. No Instagram, a mesma coisa. O duro é quando você cria isso, difunde nas comunidades, grupos, e você não tem. Então, não importa se é IA. A grande questão é que tem conteúdos na internet que, claro, depois de investigação, a polícia está cada vez melhor nisso. Na internet você tem os rastros, tem como fazer esse rastreamento, dá um trabalho danado, mas é por isso que muita coisa acaba sendo distribuída e viraliza em WhatsApp, justamente porque você tem o quê? Você tem mais camadas para se esconder atrás. Então, nada é por acaso. E você não derruba do WhatsApp, né? Do Instagram você não derruba. YouTube você pode derrubar. E o WhatsApp, que vai derrubar de quem? Chegou no celular da Dona Maria, a Dona Maria baixou, já tá ali, não dá para tirar. Enfim. Olha, temos um grande problema. E vai grande problema. Obrigado, viu, Arthur? Ótima tarde para você. Igualmente, até a próxima. Valeu.